todos estamos aqui na Rádio Bandeirantes fazendo conexão com Vitória. A Fernanda Cogo está aqui com a gente para falar sobre gripe aviária. Mesmo sem casos em humanos, tem ilhas, mais 8 ilhas turísticas no Espírito Santo completamente fechadas para visitação por causa da gripe aviária. A Fernanda traz os detalhes para a gente. Oi, Fernanda, boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Bruna. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Mesmo sem casos de gripe aviária em humanos, o governo do Espírito Santo reforçou as medidas de segurança contra a doença. Mais 8 ilhas turísticas da cidade de Guarapari estão com visitas proibidas. Com essa determinação, sobe para 13 o número de ilhas no estado com acesso proibido de visitantes, já que algumas aves se concentram nesses locais. A medida atende ao Ministério da Agricultura, que declarou estado de emergência sanitária nacional por conta da doença. Em todo o país, há 30 registros da gripe aviária. O Espírito Santo concentra o maior número, com 20 aves contaminadas. Mais de 100 pessoas tiveram contato com as aves, fizeram exames, mas tiveram infecção descartada. Obrigada, Fernanda. Valeu pelas informações. Bom, Guilherme Oliveira está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre a gripe aviária. O Guilherme que procurou alguns especialistas, né, Gui? O que você ouviu? Sim, vamos lá, Bruna. Bom, a Fernanda já adiantou pra gente, né, que são 20 casos de gripe aviária no Espírito Santo. Aqui em todo o país são 30 casos, subiu para 30 o número de casos de gripe aviária. Todos os casos são em aves silvestres, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. A maioria dessas confirmações está concentrada na região sudeste. Como falamos, são 20 confirmações no Espírito Santo, 7 no Rio de Janeiro e 1 em São Paulo. As outras regiões do país com registros de gripe aviária são no Nordeste, um caso na Bahia, e no Sul, um outro caso no Rio Grande do Sul. Essa doença, ela gera muita dúvida, né, do que é a gripe aviária de fato, né? Por que tem esse nome, gripe aviária? Essa doença, ela é similar à dos humanos. E quem explica isso pra gente é o infectologista e colunista aqui da Rádio Bandeirantes, o Evaldo Stanislau. É causada por um vírus de gripe, portanto um vírus influenza do tipo A. Esse vírus, ele tem se espalhado entre aves silvestres, mas pode se transmitir para qualquer tipo de ave, desde que ocorra esse contato. O contágio, ele vai se dar de uma ave para outra, ou, eventualmente, contato com carcaças e restos de aves que faleceram de causa desconhecida, provavelmente de gripe aviária. Bom, ainda não há nenhum caso confirmado de gripe aviária em criação comercial, que são aquelas aves criadas justamente para o consumo. Então, por causa disso, as exportações seguem normais aqui no país. As autoridades também reiteram que o consumo de carne de aves e ovos é seguro, já que a doença não é transmitida dessa forma. Bom, por enquanto, também não há registro de gripe aviária em humanos, mas essa infecção pode acontecer. Então, o Dr. Evaldo Stanislau fala dos cuidados e os riscos de uma contaminação por gripe aviária. Vamos ouvir. A probabilidade de contágio de um ser humano por essa gripe aviária, ela vai se dar se houver o contato de uma pessoa com uma carcaça ou com um animal contaminado sem que essa pessoa tenha a utilização de equipamentos de proteção. Nós não temos imunidade importante contra esse vírus, então, eventualmente, uma pessoa que entra em contato tem uma grande chance de se infectar e vai desenvolver um quadro gripal, podendo ter um desfecho mais leve, ou pessoas mais vulneráveis poderão sim ter um potencial de formas mais graves. Trata-se de uma influenza do tipo A, que é aquele tipo de vírus que tem o potencial de alta transmissão e de causar pandemias. Portanto, um dos riscos que existe e para o qual a gente tem que estar alerta é que o vírus sofra uma mutação e passa a se transmitir com mais facilidade para pessoas e entre pessoas. E a partir daí, sim, nós teremos o risco de ter surtos ou até epidemias deste vírus. Bom, diante disso, né, desses riscos,
de gripe aviária aumentaram casos em aves silvestres ou essa doença atingir aves de criação ou até mesmo os humanos, nessa semana o governo federal liberou um crédito extraordinário de R$200 milhões justamente para o enfrentamento dessa doença aqui no país. Os recursos serão usados, entre outras coisas, para testagem e cuidados sanitários de casos suspeitos de gripe aviária. Por enquanto, só casos em aves silvestres, sem registros de aves de comércio, né, para o consumo, e também casos em seres humanos. Ainda não há nenhum caso confirmado, Bruna.